E aí, pessoal, estamos aqui de volta agora para a nossa segunda aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar de variação linguística. Então, para começar, pessoal, a falar de variação linguística, a gente precisa pensar no seguinte: de um lado, nós temos algo chamado norma padrão, do outro lado, nós temos as variantes dessa norma padrão. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, de onde surgiu essa norma padrão? De onde surgiu o termo gramática normativa? Ou seja, a gramática que contém essa norma padrão da nossa língua. Aí as pessoas vão pensar, claro, algum brasileiro muito louco resolveu descobrir esse termo gramática. Não, não foi isso. Ah, então veio lá de Portugal, porque se nós falamos a língua portuguesa vem de Portugal e, obviamente, a gramática foi gerada em Portugal. Também não. O termo gramática surgiu, o termo norma culta, gramática normativa, surgiu na Grécia Antiga. Exatamente. As pessoas se reuniram e descobriram o seguinte: nós precisamos ter uma língua que seja comum a todos, mas que seja a principal, a top, a maravilhosa, a fantástica. E aí, dentre todos os nossos escritores, existe alguém que tem um diferencial quando escreve? Sim, pensaram em quem? Homero, quando escreveu Ilíada e Odisseia. Então o que aconteceu? Eles normatizaram uma forma de se expressar. E a partir daí começaram a escrever as gramáticas. Foi daí que nós tivemos a expressão norma, ou norma padrão, ou gramática normativa. Tudo começa daí. A história é bem mais profunda. Mas para dar um norte a vocês e falar de forma bem básica nesse momento, surge daí, lá na Grécia, a norma padrão. Outra coisa que vocês não podem esquecer de maneira alguma. A norma padrão, ela é uma norma sobre a língua de uma forma escrita. Então, norma padrão, ela obedece a determinadas regras, a determinadas normas da escrita. Uma outra observação bastante importante é que a norma padrão, ela é um ponto de partida para que nós possamos estudar as variantes que a compõem. Então temos um padrão, mas nós temos algo que foge desse padrão, que diverge desse padrão. Esse algo que diverge desse padrão seriam as nossas variantes. Se são as nossas variantes, aí nós vamos usar o termo variedades ou variações linguísticas, ou ainda variantes linguísticas. E aí nós temos alguns tipos de variantes, nós temos alguns tipos de variações linguísticas, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Então, as primeiras variações que a gente vai estudar hoje são as variações diafásicas. Diafásicas. Que nome estranho. É isso aí. Diafásica tem a ver com o contexto situacional do falante. Que contexto situacional é esse? Por exemplo, a gente pensa sempre, e esse exemplo eu dou sempre nas minhas aulas, a língua é como um guarda-roupas. Eu não vou à praia de terno e gravata, como eu não vou diante de um juiz, num fórum, por exemplo, de sunga. Então a gente entende que eu posso escolher a roupa adequada para uma determinada situação. Da mesma maneira, eu posso escolher a linguagem adequada para cada situação. E dependendo do meu contexto, eu vou utilizar uma linguagem diferente. E aí eu penso, eu vou utilizar uma linguagem mais formal, mais informal? Qual tipo de linguagem que eu vou utilizar em uma determinada situação? Então, o nome que se dá a essa variedade, onde as pessoas podem escolher, né? Entenderam? Que as pessoas podem escolher o tipo de linguagem que vai utilizar, é a variação diafásica. Quando eu falo para vocês, o café é para eu tomar, e eu digo, o café é para eu tomar. Qual é a diferença das duas frases? Simples. Para e pra. Qual é a diferença do para o pra? O pra é uma contração.
Eu cortei uma letrinha e reduzi a minha palavra. Isso eu utilizo na fala. Na norma padrão, eu não posso fazer isso. Então, o que a gente entende? Se for escrever um texto para um vestibular, por exemplo, uma prova de redação, ou elaborar um trabalho escolar, você vai poder escrever o pra? Não. É adequado que você utilize o para. A gente está estudando para a prova. Nós estamos estudando para a prova. Então temos aí duas situações. O agente, que na nossa fala é algo mais, eu utilizo muito inclusive, é algo mais informal, e o pra, que também é algo informal, ok? São dois vocábulos utilizados na nossa fala de maneira informal, ok? Agora, nós estamos estudando para a prova. Então eu troquei o agente pelo nós e o pra por para a. E aí eu tenho um contexto mais formal. Então quando eu falo que estas duas frases têm a ver com uma variação diafásica, é porque dependendo do meu contexto, eu vou selecionar, eu vou fazer uma seleção vocabular. Eu vou utilizar determinadas palavras na fala de forma mais formal ou informal, dependendo da situação, dependendo do meu contexto comunicacional. É bom lembrar que o dia em diafásica significa por meio de. Fásica tem a ver com fases, que é fala. Então, por meio da fala. Entendemos que a variação diafásica, ela ocorre de acordo com o contexto e ocorre por meio da fala. E agora nós vamos passar para as variações diatópicas. Dia, por meio de. Topos significa lugar. Então entendemos que são variedades ou variações linguísticas que ocorrem em função geográfica, em função do lugar onde aquele falante está se expressando. E aí nós temos exemplos como abóbora, que nós também chamamos de girimum em alguns lugares, macaxeira, que em alguns lugares é aipim, é mandioca. Nós temos menino, que em alguns lugares é guri, é garoto, é moleque, é piá. E nós temos casaco, que em alguns lugares chamam de japona. Minha irmã até hoje utiliza esse termo japona. E eu demorei a entender que japona era casaco quando eu era muito pequeno, né? E em alguns lugares do sul do Brasil, por exemplo, utilizam abrigo. Então, tá muito frio, vou pegar o meu abrigo, vou vestir o meu abrigo, vou vestir a minha japona. E aqui nós falamos casaco. Tem em alguns lugares também, inclusive no Paraná, que casaco eles chamam de blusa, né? Seria aquela roupa quentinha que vem até aqui, eles chamam de blusa. Aqui blusa pra gente são essas camisas, né? Blusa ou camisa, eu acho que é camisa que eles falam quando tá muito frio, eles não usam o termo casaco em algumas regiões específicas do Paraná. Enfim, a gente percebe que se muda o sentido, desculpa, o sentido não, que se muda a palavra, mas o significante é o mesmo, né? Quando a gente fala em pipa ou papagaio, vem na sua mente o mesmo objeto, desde que você conheça esse código, que você conheça o que a pessoa está falando. Se você sabe o que é aipim, você sabe o que é macaxeira, quando eu pronuncio qualquer uma dessas duas palavras, você vai entender. E não podemos deixar de pensar também na questão da pronúncia, né? Se você for perceber o Nordeste do Brasil, o Sul do Brasil e algumas outras regiões que estão nesse meio, a gente percebe uma diferença muito grande na fala das pessoas em relação ao sotaque, né? Carlos, aqui no Rio de Janeiro nós pronunciamos Carlos, né? É o R e o S. Desculpa, o X, né? Em alguns lugares não, é o Carlos. Carlos. E aqui a gente fala Carlos.
luz. É o nosso chiado carioca. Em alguns lugares do Brasil não vai se pronunciar dessa forma. E agora passamos para as variações diastráticas. Diastráticas. Estratos tem a ver com grupos, com grupos sociais, grupos de pessoas que utilizam uma determinada linguagem. E aí nós pensamos nos advogados, nos professores, nos surfistas, nos funkeiros. São grupos de pessoas que utilizam um vocabulário próprio daquele determinado grupo. Então, entre os advogados, eles vão ter termos específicos da área deles. Os surfistas vão ter termos ou gírias específicas do grupo em que eles estão inseridos. Então, isso é uma variação diastrática. Eu estou falando bem devagar porque são nomes bem complexos. E eu quero que fique gravado na cabeça de vocês. Quando vocês lembrarem aquele professor chato falando de forma muito lenta, diastrática, né? Parecendo que nós somos analfabetos. Não, não é isso. Eu sei que vocês vão compreender. Só que eu acredito que falando muito rápido pode haver algumas dúvidas a respeito dos nomes, das nomenclaturas. Então, diastrática, porque a outra é diatópica, não diastópica. No diastrática tem esse ais, ok? E agora nós temos as variações diacrônicas, que seriam variações diacrônicas. Cronos tem a ver com tempo, então por meio, dia, por meio, cronos, tempo. São variações que ocorrem ao longo do tempo, por meio da ação do tempo. Então entendamos que são palavras que ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, sofreram alterações em sua maneira de escrever ou falar. Temos aí o exemplo da farmácia, que hoje escrevemos com F, mas num passado não muito distante utilizávamos o PH. O PH tinha o som de F, por isso nós vemos aí muitas Sofias com PH, nós vemos muitos Filipes com PH, porque antigamente o som do F era representado pelas duas letras P com H. Então vamos entender que a língua ela é viva, ela é um elemento vivo. Então é necessário que falantes a pronunciem para que ela se mantenha viva. Então, ao longo dos anos, algumas palavras vão sofrer alteração porque os falantes fizeram essa alteração ocorrer, né? E aí nós temos o exemplo da palavra vossa mercê. O vossa mercê ele já virou vassuncê, ele já virou vós-me-cê, ele já virou você. Hoje nós temos as letras V, C e em alguns casos o C. E aí é quando a pessoa pergunta, você vai à festa? Você vai a algum lugar? Você vai à festa? Você vai na festa, né? Que as pessoas pronunciam. Mas enfim, o C, por quê? Porque os processos ágeis, a comunicação, ela necessita de processos ágeis. Então, para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, você precisa ser mais rápido, porque ele tenta imitar a fala. E por tentar imitar a fala, nós sabemos que a fala ocorre de forma mais rápida e a escrita de forma mais lenta, porque ela é muito mais pensada. Ok? Então, quando as pessoas se pronunciam por escrito, numa dessas mídias sociais, redes sociais, elas precisam utilizar um vocabulário mais abreviado, um vocabulário mais simples, para que a comunicação ocorra de forma mais rápida. E a gente percebe que isso foi falho quando se criou o áudio pelo WhatsApp, né? Hoje as pessoas preferem se comunicar por áudio porque vão falar muito mais rápido do que iriam escrever. Então, até a questão da abreviação não foi o suficiente para conter essa inquietação do ser humano de cada vez acelerar mais o processo de comunicação. Lembremos que a carta ela levava dias para poder chegar num determinado lugar. Hoje você precisa falar com alguém na mesma hora, você acabou, resolveu. E agora nós falamos das variações diamésicas. E é engraçado porque dia significa por meio de, e mésicas, ela tem a ver com a palavra meso. E o meso tem a ver com meio, então seria por meio do meio.
vamos entender melhor. É relativa ao meio de comunicação que eu estou utilizando para transmitir uma mensagem. Então nós temos aí, por exemplo, o meio eletrônico, né? Então nós temos o e-mail, nós temos as mensagens do WhatsApp, nós temos o SMS, ok? Tem também as cartas, né? As correspondências, o bilhete. E quando a gente fala em correspondência, a gente também fala de correspondências oficiais, que são aquelas redigidas pelo presidente da República, ou aquelas que nós nos dirigimos a pessoas que são consideradas com cargos oficiais no nosso país. Então, nós utilizamos diversos meios. Esses meios pelos quais nós transmitimos as mensagens, nós vamos chamar de variedades ou variação diamésica. Então, se a gente for pensar de forma mais específica, nós teríamos outras especificações para esses termos. Então, vamos pensar aqui, se eu falo de variedades geográficas, geográfico tem a ver com topos, com lugar. Então, eu tenho aí uma variação diatópica. Se eu falo em variedades históricas, eu estou me referindo a tempo cronológico, ao cronos. Então, eu tenho aí variações ou variedades diacrônicas. Se eu estou falando em variedades sociais, eu estou falando aí de estratos. Então, variedade diastrática, de acordo com o meio, com o grupo social em que a pessoa vive. E por último, as variedades situacionais. Variedades situacionais têm a ver com contexto situacional. Então, se eu vou utilizar uma linguagem mais formal ou informal para me comunicar. E aí nós temos a variedade diafásica. Então, pessoal, a última dica que eu dou para vocês para a nossa aula de hoje. Não deixem de ler tudo o que for posto no ambiente virtual, principalmente os PDFs relativos à matéria, os slides relativos à matéria, ok? Façam os exercícios, assistam essa aula quantas vezes forem necessárias para que vocês compreendam esse conteúdo, porque parece ser muito fácil, muito tranquilo, mas na hora, por exemplo, de uma avaliação, de uma prova de vestibular, onde se misturam todos esses termos, cria uma loucura muito grande na cabeça do pessoal. Então, não deixem de estudar todos os dias. Continuo aqui seguindo com muita saudade de vocês e em breve estaremos de volta em nossa sala de aula presencial. Grande abraço no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.